Você pode sentar. Querido, seja bem-vindo à Embaixada do Reino de Deus essa manhã. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que esta seja uma semana sobrenatural. Que haja um mover do Espírito Santo de Deus sobre você e a sua casa. Tudo aquilo que está preso, amarrado, atado, seja solto e liberado pelo poder do nome de Jesus. Há um texto que diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Mas existe uma versão do original para a linguagem de hoje, direta, que diz assim: a arma capaz de te destruir ainda não foi criada. Que essa seja a proteção que venha sobre você e a sua casa. Amém. Nós estamos numa série 10 vezes mais. Cada domingo eu tenho ministrado aqui vários princípios. 6, 8, 10 princípios. E hoje é o último domingo dessa série. E eu quero encerrar com alguns princípios. E o que eu tenho feito? Eu tenho pegado homens de Deus, na Bíblia, que viveram uma vida 10 vezes mais que todos os outros. 10 vezes mais na sua saúde, 10 vezes mais unção, intimidade com Deus, 10 vezes mais riqueza, prosperidade, 10 vezes mais em sua família, em sua geração, em seu tempo, 10 vezes mais em todas as áreas da sua vida. E se eles viveram isso, debaixo de princípios, se eu e você colocarmos esses princípios em prática na nossa vida, nós vamos viver também. A vontade de Deus para a sua vida é clara: que você ocupe os lugares altos, que você esteja no topo. O Senhor Jesus diz: a gente não pega uma lâmpada e coloca debaixo de uma mesa, mas a gente coloca nos lugares altos. E ainda o Senhor Jesus continua declarando: para que a sua luz possa brilhar. Não confunda, ele não está falando sobre a luz de Deus, ele está falando sobre a sua luz brilhar. O que é a sua luz brilhar? É a sua vida, é o seu caráter, é a sua família, é o seu trabalho, é a sua prosperidade, são as suas finanças, é tudo aquilo que envolve você. Entenda que o teu fracasso não honra o teu Deus, mas o teu sucesso, a tua prosperidade, a tua família, os teus filhos, o teu casamento, a tua profissão, as tuas finanças, a tua saúde, isso sim honra ao Senhor teu Deus. Por isso a vontade de Deus é que você cresça, é que você prospere, é que você ocupe cada dia uma posição mais alta, que você seja melhor do que você mesmo a cada dia. Eu falei sobre Daniel, como ele governou em 3 reinados. Eu falei sobre Isaac, como filho da promessa, como ele se tornou mais poderoso do que a nação aonde ele foi morar, que era um lugar, ele era estrangeiro, mas mesmo como estrangeiro, tudo contra, ele foi 10 vezes mais. E hoje eu vou terminar com mais um, Jacó. Como um homem sai da miséria à prosperidade. Como um homem sai do mau caráter à integridade. Como um homem sai abandonado, fugitivo, para uma família estruturada e um patriarca. A vida de Jacó, ela não só era uma vida correta, certa diante de Deus e prosperou. Não, ele era um homem que fugiu, ele era um homem sem caráter, ele era um homem cheio de problemas. Mas ele termina a vida dele de uma forma extraordinária, uma vida abundante e uma vida próspera. E eu quero que você tome esses princípios da vida de Jacó para a sua vida e coloque isso em prática. Gênesis capítulo 30, versículo 43 diz assim:
Está falando sobre Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, escravos, servos, servas, camelos, jumentos, e prosperou. Ou seja, um homem que tinha problemas de caráter, um homem que teve que fugir, um homem que não tinha aonde dormir, não tinha o que comer. Deus tira ele dessa posição e coloca ele em uma posição de abundância, de prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, eu vou repetir, eu não estou falando de dinheiro. Quando eu falo de prosperidade, é ter todas as suas necessidades supridas. E ele sai de uma posição e vai para uma posição extraordinária. Por quê? Como aconteceu isso? E eu quero que você tome aqui, mesmo diante de todos os princípios que eu já falei esse mês, eu quero que você guarde mais esses princípios. Primeiro, um homem que fez um pacto com Deus. Um homem que decidiu fazer uma aliança com Deus. Um pacto de honra, um pacto de fidelidade, mesmo sendo alguém desprezável. Mesmo sendo alguém mau caráter. Mesmo sendo alguém enganador. Ele decidiu fazer um pacto com Deus. Um pacto de fidelidade. Um pacto de honra. Olha só que texto é esse. Gênesis capítulo 28, versículo 11, diz: chegou a um lugar onde passou a noite. Ele estava fugindo. Ele teve problema familiar. Ele enganou o seu irmão. O seu irmão jurou ele de morte. Sua mãe, para protegê-lo, disse: vai embora, vai para a casa do meu irmão, do seu tio, vai morar lá. Uma mão na frente, outra atrás, sem dinheiro, fugindo, porque fez algo errado. No meio da jornada, acontece isso. Chegou a um lugar, onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar, uma pedra, e pôs por travesseiro. Deitou-se naquele lugar, e durante a noite, teve um sonho. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava aos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que está deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que eu tenho falado. Acordando, pois, Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto como travesseiro, e a pôs por uma coluna, e derramou sobre ela azeite, ungindo, e chamou aquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, fez um pacto, fez uma aliança com Deus, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. Essa pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres,
certamente te darei o dízimo. Olha que tremendo. Fugindo, sem dinheiro, sabia que era um enganador, fazendo o que era errado, sabia que existia uma promessa sobre a vida dele, que veio sobre o seu avô, sobre o seu pai, e essa promessa vinha sobre ele, mas mesmo assim, ele tinha atitudes erradas, ele fazia o que não era correto, ele tem um sonho, e quando ele acorda, ele toma uma decisão, ele faz um voto, um pacto, uma aliança com Deus, e ele diz: eu te servirei, e eu serei teu servo, e este lugar será a tua casa, e eu serei fiel a ti, de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Preste bem atenção nisso. A igreja está cheia de pessoas que vêm à casa de Deus, que tem entendimento dos princípios de Deus, que ouve sobre o que é o propósito de Deus para a sua vida. Mas o Senhor Jesus, ele declara: aquele que ouve, cumpre, constrói a casa sobre a pedra, mas aquele que ouve e não cumpre, está construindo a casa sobre a areia, vai desabar. Ou seja, não adianta você dormir na casa de Deus, você estar na casa de Deus, não adianta conhecer a Deus, ver a Deus, se você não tem um pacto com Deus, se você não tem uma aliança com Deus, se você não tem um voto de fidelidade a Deus. Muitos homens chegaram a ser 10 vezes mais do que os outros na sua profissão, na sua carreira, mas não eram homens prósperos, porque às vezes ganhou dinheiro e perdeu a família, às vezes foi bem sucedido e uma pessoa de renome, uma pessoa que foi conhecida em toda a terra por aquilo que fez, mas nunca teve dinheiro e perdeu a sua vida, perdeu a sua família, não tinha onde morar, morreu pobre, endividado. Um grande exemplo é Tesla, um homem que foi extraordinário nas suas descobertas, nas suas invenções na área de energia, morreu sozinho em um hotel, endividado, nem dinheiro para pagar onde estava tinha. Então prosperidade não é ter dinheiro, ou ter sucesso profissional, ou ter uma família estruturada. Sucesso e prosperidade está ligado a todas as áreas da sua vida serem supridas, e inclusive a espiritual. Inclusive a espiritual. Então não adianta você conhecer a Deus, vir à igreja, ler a Bíblia, se você não tem um pacto com Deus, se você não tem uma aliança com Deus. Quer chegar a ter uma posição, a estar no alto, a alcançar algo? Qual é o nível de aliança que você tem com Deus? Qual o nível de pacto que você tem com Deus? Durante essas semanas eu falei muito sobre princípios naturais, princípios que você coloca em prática e que muitas pessoas que não servem a Deus colocam em prática e dá certo. Mas hoje eu quero começar com um princípio espiritual. Qual é o pacto que você tem com Deus? Se eu perguntar, você quer prosperar? Todo mundo quer. Se eu perguntar, você quer ser feliz? Todo mundo quer. Quer ter uma família? Quer ter um casamento? Quer ter uma casa? Quer ter uma profissão? Todo mundo quer. Mas a pergunta não é essa. Qual o nível de pacto que você tem com Deus? Qual o nível de aliança que você tem com Deus? Qual o nível de fidelidade você tem com Deus? Você é fiel a Deus das 10 às 11 da manhã aos domingos? Mas e o resto da semana? E no seu trabalho? E quando você está sozinho? E nas suas viagens? Você é fiel a Deus? Você é fiel à sua esposa? Você é fiel ao seu marido? Qual é o nível de aliança que você tem com Deus? Eu acho extraordinário quando a minha esposa fala para os meus filhos sobre como escolher uma mulher para se casar. E ela diz: escolha uma mulher temente a Deus.
Eu sei que o seu pai nunca me traiu e nem vai me trair, porque ele tem uma aliança com Deus. O dia que o seu pai perder a aliança que ele tem com Deus, eu passo a desconfiar do seu pai. Porque a minha segurança é que seu pai tem uma aliança com Deus. Querido, qual o nível de compromisso que você tem com Deus? Qual o nível de fidelidade que você tem com Deus? Porque aquele que é fiel a Deus, ele consegue ser fiel a todas as pessoas. Ao seu sócio, à sua esposa, ao seu marido, aos seus pais, aos seus irmãos, a todos. Agora, quando você vê uma pessoa infiel, é impossível ela ser fiel a Deus. Se essa pessoa é infiel com alguém, é impossível ela ser fiel com Deus. É impossível alguém amar alguém se ele não ama a Deus. Então Jacó, a primeira coisa que ele faz, ele estabelece um voto, um pacto, uma aliança com Deus de fidelidade. Fidelidade restrita, fidelidade em tudo. Eu te servirei para sempre, esse lugar será a tua casa. Eu te darei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Ou seja, ele está colocando níveis de fidelidade, níveis de aliança. Não adianta frequentar uma igreja, não adianta escutar o culto, não adianta participar de uma série na igreja, conhecer as canções, fazer parte de uma conferência. O que define a sua vida é o nível de aliança, é o nível de pacto que você estabeleceu com Deus. Aceitar a Jesus, você recebeu a salvação. Dali para frente, qual é o seu pacto com Deus? Qual é a sua aliança com Deus? De amar, servir, obedecer, ser fiel, são níveis de aliança. Você está em qual nível? Qual deles você tem estabelecido? Nunca pense que o resultado final da sua vida vai ser acaso. O resultado final da sua vida nada mais é do que a colheita das decisões que você plantou durante toda a sua vida. Segunda atitude de Jacó, e essa eu acho o máximo: resiliência. Diga, resiliência. Gênesis 29, 25. E aconteceu que pela manhã viu ele Lia. Lia era sua prima, filha do seu tio Labão. Quando ele chega, ele começa a trabalhar com seu tio. Seu tio tinha duas filhas, Lia e Raquel. Raquel era mais nova e ele se apaixonou por ela. E ele diz ao seu tio: quero casar com Raquel. E ele disse: ok, como você não tem dote, trabalha para mim 7 anos sem salário e eu te dou minha filha. Ele disse: tá bom. Marcaram o casamento. Quando chega o dia do casamento, à noite ele entra na tenda. Lembra que era tenda no meio do mato, escuro. E lá já estava a sua esposa o aguardando para a noite de núpcias. Quando ele acorda de manhã, não era Raquel, a mais nova, era Lia. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão, seu tio: por que fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganastes? E disse Labão: não se faz assim aqui no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana dessa, o ritual do casamento, então te daremos a outra, a Raquel, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo me servirá. Ou seja, passou a perna. Trabalhou 7 anos, levou gato por lebre. Coisa esquisita, né? Imagina tu acordar de manhã e não ser sua mulher. E o tio dele diz assim: você quer a outra, está apaixonado? Tá bom, trabalha mais 7 anos que eu te dou a outra. 14. Sabe qual é o nome disso? Resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de se levantar diante de um problema ou de uma adversidade e permanecer em pé e continuar. Isso é resiliência. Problema eu tenho, problema você tem. Problema nós já tivemos, problema nós teremos.
Mas o que é resiliência? É a capacidade de se levantar em meio ao problema, e permanecer em pé e continuar firme no propósito. Ah não, já trabalhei 7, serve essa mesmo, já estou casado, vamos embora. Não, eu amo essa, e eu vou lutar e trabalho mais 7 por ela, não tem problema, mas é essa que eu quero. Sabe qual é o problema dessa geração? É uma geração sem firmeza de propósito. É uma geração que quer tudo, mas não está disposta a pagar nada para alcançar o que deseja. Sabe que dia que você será 10 vezes mais? Nunca! Não existe alguém que chegou no topo sem resiliência. A maior empresa de cimento do Brasil se chama Votorantim, uma empresa gigante, uma empresa antiguíssima, mais de 70 anos. Um dos homens que fez com que ela se tornasse tão grande, Antônio Hermínio de Moraes. Jovem, depois de formado, de estudar, a família já tinha este negócio, ele assume e ele entra numa expansão. E ele compra vários fornos da Itália para modernizar. Quando ligou, gastava mais energia, dava prejuízo, não podia funcionar. Ele se endividou nos bancos. Ele acorda um dia de manhã e diz: quebra todos e vamos comprar os mais modernos que tem no mundo. Os bancos, quando souberam disso, cortaram o crédito. Ele fica sem dinheiro, sem o investimento. E naquele dia, ele foi ver algo dentro da empresa e caiu dentro de um tanque de soda cáustica. E queima seu corpo inteiro. Era um problema em cima do outro. É extraordinário quando você lê a história desse homem. Durante toda a vida dele, ele foi diretor da Beneficência Portuguesa, um dos maiores hospitais do Brasil. E ele trabalhava 8 horas aos sábados, voluntário, administrando aquele lugar. Foi um homem doador, foi um homem generoso, foi um homem que conduziu a sua vida debaixo de princípios. A história dele, ele diz: eu acordei de manhã e depois de todo o tratamento saí do hospital, voltei para a empresa e disse: vamos começar do zero. E a gente e nós seremos o maior e a maior empresa desse país. Não foi fácil, não foi simples. Eu não tinha crédito, eu não tinha mais a empresa funcionando, eu estava doente, mas eu tinha um alvo e eu sabia que eu iria vencer. Olha para mim. As pessoas hoje, qualquer dificuldade, chiclete no sapato. Ah não, minha vida está presa, olha aí, ó, não consigo nem tirar o pé. É uma geração de mimimi. É uma geração de pessoas sem capacidade de resiliência, de enfrentar problemas. Escute o que eu vou te falar. Se você olhar na Bíblia, todos os homens que foram grandes, passaram por grandes problemas e tiveram a capacidade de se levantar, tiveram a capacidade de acreditar, tiveram a capacidade de ter um alvo e não desistir dele, ter um foco e não abandonar ele, e mais do que isso, confiar na palavra de Deus. Resiliência na vida de um cristão está ligado a uma coisa chamada fé e confiança. Se você confia em Deus, você confia na promessa de Deus para a sua vida. Passa o céu, passa a terra, mas nenhuma promessa dele passará. Toda promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Tudo aquilo que ele disse, ele é poderoso para zelar pela palavra dele, porque nenhuma palavra sai da boca dele e não voltará para ele vazia, sem antes fazer aquilo para que ele enviou. Ei, toda promessa de Deus, toda palavra de Deus, tudo aquilo que ele liberou sobre a sua vida vai se cumprir, independente das circunstâncias. Será que você está entendendo isso? Por isso Deus diz: aquele que retrocede, eu não tenho prazer nele. Deus não gosta de crente frouxo. Olha para o lado e diga: não seja frouxo. Diga isso para o teu marido. Vai lá.
Não seja frouxo. Querido, ninguém chega ao topo sem resiliência. Diga, está difícil. Diga, não está fácil. Diga, sozinho não consigo. Mas Ele me faz mais que vencedor. Será que você entende o que significa isso? Será que você entende o que significa isso? Ninguém chega ao topo sem resiliência. Terceiro, capacidade de administrar crise. Isso é extraordinário. Gênesis 32, 2. E Jacó disse: quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes dizendo: assim direis ao meu irmão Esaú: assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tenho bois, tenho jumentos, tenho ovelhas, tenho servos, tenho servas, e enviei para o anunciar ao meu Senhor, para que ache graça diante dos meus olhos. Escuta isso, capacidade de administrar crise. Ninguém chega ao topo sem a capacidade de administrar dificuldades, capacidade de administrar crises. Ele foi para a casa de Labão, Deus faz algo extraordinário e ele enriquece. Depois dos 14 anos, ele enriquece. E ele vê o seu tio empobrecer. E ele pega suas mulheres, seus filhos e diz: vamos embora, a gente precisa ir embora daqui, vamos voltar para a nossa terra. E ele volta. Quando ele volta, o seu sogro, com um exército, vem para matá-lo. E no meio do caminho ele recebe a notícia: seu sogro está vindo. Daqui a pouco ele recebe outra notícia: seu irmão que te jurou de morte está vindo do outro lado com 400 homens, vai exterminar tua família. Aí ele está sozinho, sabendo que vem um de um lado para matar e o outro do outro. O que é isso? Crise. E o que ele faz? A capacidade de administrar crises. Ele chega no seu sogro, ele recebe o seu sogro, ele argumenta, ele mostra o quanto ele trabalhou. Ele diz: preste bem atenção, eu trabalhei de dia e de noite, o sol me queimava de dia, o frio me judiava de noite, eu não conseguia manter os meus olhos abertos. Cada ovelha sua, que um lobo, que um leão, que um urso comeu, eu não te disse, mas eu tirei das minhas e te devolvi. Trabalhei 14 anos só para casar com a tua filha. 10 vezes você mudou o meu salário, mas todas as vezes que você mudava, eu aceitava, eu tive debaixo de você. Ele sabe colocar, ele sabe administrar. Ao invés de enfrentar, ele soube administrar aquela crise. E ele faz uma aliança com seu sogro vai embora. Mas agora tinha um irmão, e com o irmão não tinha conversa. O que ele fez? Pegou gado, pegou boi, pegou servo, pegou tudo e disse: vai. Primeiro, diga para o meu irmão assim: Deus me abençoou e eu fiquei rico, e estou te mandando tudo isso de presente. Segundo, diga que eu sou servo dele, que ele é meu Senhor, porque eu estou chegando ali para ouvir, para me colocar debaixo e obedecer a ele. Para entender. Ele era um homem que sabia administrar crises, porque se ele não soubesse, naquele momento, ou o sogro, ou o irmão, tinha destruído a vida dele. Olha para mim, você quer ser 10 vezes mais? Não sabe administrar uma esposa, pelo amor de Deus. Vive de embate com seu marido, vive de embate com a sua esposa. Eu vou dar uma palavrinha de Deus para todos que estão aqui: casa dividida não prospera. Você quer prosperar? A partir de hoje, sentado aqui, faça uma aliança com a sua esposa e com o seu marido, de amar, de fidelidade, mas de compreensão, de companheirismo e de unidade. Tem que andar junto.
Não é porque é casado que anda junto. Fortunas desapareceram quando um casal se separou. Posso contar a história de grandes fortunas desse país que viraram pó porque o casal se separou e a família se desestruturou. Não adianta ser só casado. Você tem que viver em unidade, em aliança, em harmonia, em concordância. Se não começar a concordância no núcleo familiar, nunca você alcançará o topo. Então aprenda a partir de hoje a administrar o seu casamento, a saber a hora de você se calar, a saber a hora de entender a situação e o momento do outro. Às vezes é o marido que enfrentou várias guerras lá fora, está estressado. Está estressado, sim, está estressado, está defendendo a família. Ele não quer chegar em casa e escutar uma acusação. Você está vendo que ele está estressado, então faça algo para desestressá-lo. Não adianta você acusar sua esposa, só vive cobrando. É ela que fica na retaguarda, cuidando da casa, cuidando de você, cuidando de filho, cuidando de tudo. É lógico que ela está estressada. Sabe, as pessoas não têm capacidade de administrar uma crise conjugal, não têm capacidade de administrar uma crise familiar, e quer ser grande lá fora. Meu filho, você não passa do jardim de infância, você não vai chegar no topo nunca. Se você quer ser alguém que alcança o topo, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a administrar crises. E as primeiras crises que você vai aprender, sua esposa, seu marido, seus filhos, sua casa. Se você vencer isso, ninguém te derrota lá fora. Ah, você não entendeu o que eu preguei. Você não entendeu. Se você vencer a crise familiar, ninguém te derrota lá fora. Casa dividida não prospera. Pastor, o senhor não sabe como é que é minha esposa? Nem quero saber, eu já tenho a minha. Cada um tem a esposa que merece, meu filho. Triste ouvir a sua esposa dizendo: é porque o senhor não sabe quem é meu marido. Escuta o que eu vou te dizer. Hoje, nesse domingo, Deus está te dizendo: faça um voto com a sua esposa e com o seu marido, de jejum, de oração, de busca pelo mesmo alvo, pelo mesmo projeto. O sucesso lá fora é reflexo do sucesso dentro de casa. É fácil saber quando uma família é desestruturada. É fácil saber. Quando você administra aqui dentro uma crise, você administra qualquer crise lá fora. Eu poderia falar sobre 10 atitudes que você precisa ter para administrar uma crise. Saber qual guerra lutar, tem algumas que não compensa. Saber quem você deve responder ou não, tem algumas pessoas que não compensam. Saber como lidar com as situações. Eu vou só dar um exemplo. Eu vejo as pessoas rompendo relações de trabalho, de sociedade, com desgaste. Em algum momento você decidiu romper aquela relação. Já decidiu? Já. Então para que desgastar? Trate bem, agradeça, mostre os pontos positivos, encerra. Melhor romper e alguém ir em paz do que você romper e ter alguém te odiando pelo resto da vida. Isso é a falta de capacidade de administrar crise. E aonde você aprende a administrar crise? Criança dentro de casa, adolescente dentro de casa, marido e mulher dentro de casa. A maior escola de administração de crise é dentro de casa. Se você vencer ela, você vence qualquer outra lá fora e prospera. Até porque, por maior que seja, quando você volta para dentro de casa, você tem um núcleo rígido, forte, que te suporta, que te apoia, que está junto na mesma fé. Ah, meu querido, se não vai na capacidade humana, vai no sobrenatural, porque a Bíblia diz que ninguém vence
o poder da unidade. Aonde tiver 2 ou 3, eu estarei lá. Quando 2 ou 3 concordam, tudo que pedir vai acontecer. Melhor ser 2 do que ser 1. Um cai, o outro levanta. Um está com frio, o outro aquece. Um vence 1000, 2 vence 10.000. O poder da unidade te leva a prosperar em qualquer coisa. Quarto e último, e eu termino aqui, capacidade de mudança. E isso é fundamental para você alcançar o topo. Preste atenção nisso. Gênesis 32, 24. Jacó, porém, ficou só. Jacó ficou o quê? E lutou com ele um homem até que a alva subia, até o dia raiar. Vendo este, que não prevalecia contra ele, tocou na junta da coxa e deslocou. Tocou na junta da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir. Porém, já o dia raiou. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoar. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó é o meu nome. E ele disse: Jacó? Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Escuta isso. Naquele momento de crise, sogro vindo para matar, o irmão vindo para matar, ele separa a sua família em 2 bandos e manda para um lado e manda para o outro e fica só. Diga só. Só. Diga só. Só. Ele vai para diante de Deus em um vale. O anjo do Senhor aparece. Ele luta com o anjo do Senhor a noite inteira. Quando amanhece o dia, o anjo toca no ligamento da coxa e desloca. E ele continua segurando. E ele diz: você não vai embora até me abençoar. E o anjo olha para ele e diz: como é que você se chama? O que o anjo está perguntando para ele? O nome? Não. Qual é a sua identidade? Eu enganei minha vida toda. Eu menti. O que eu estou vivendo aqui é consequência das minhas decisões. Meu sogro está vindo para me pegar. Meu irmão está vindo para me pegar. Apenas é consequência das minhas decisões. Quem eu sou? A minha identidade? Um mentiroso. Enganei a vida toda. Compensou? Não compensou. Não adianta dizer que o que eu estou passando, ele estava só. Só. Não adianta dizer que o que eu estou passando é culpa da minha esposa, dos meus filhos, do meu pai, do meu Deus. Não. Tudo que eu estou vivendo aqui, responsabilidade 100% é minha, das minhas decisões, de quem eu sou, do meu caráter. Eu estou cansado. Eu estou sozinho comigo mesmo. E eu estou lutando com o Senhor Deus, para que o Senhor mude a minha vida. Eu não me aguento mais. Eu não aguento esse temperamento que eu tenho, esse caráter que eu tenho. Eu não aguento esse medo, essa grosseria, essa estupidez, essa violência. Eu não aguento essa mentira. Eu não aguento essa enganação. Eu não suporto viver comigo mesmo. Eu reconheço os meus erros, o meu temperamento, o meu caráter. Não vai embora sem mudar minha vida. E o anjo do Senhor olha para ele e diz: porque você decidiu lutar com Deus por uma mudança de vida, a partir de hoje, sua identidade será Príncipe de Deus, Israel.
Quer chegar no topo? Qual é o caminho? Fique só com você mesmo. Reconheça seu caráter, sua identidade, suas falhas, seu temperamento. E busque em Deus mudança. Porque se você não mudar, o que você está vivendo hoje é ruim, apenas é consequência das suas decisões. O que você vai viver no futuro é pior ainda. Se você não mudar quem você é, não mudará os seus resultados. E você nunca vai chegar ao topo. As outras semanas, eu ministrei sobre princípios. Princípios naturais que você deveria aplicar na sua vida. Mas eu deixei esse último dia para alguns princípios espirituais. E um dos maiores princípios espirituais é: todas as vezes que Jesus estava com um pecador, curava, libertava, o que ele dizia? Vá e não peque mais. O que ele estava dizendo? Vai, porque agora você me encontrou. Muda de vida para mudar os seus resultados. Você pode ser crente, você pode estar na igreja, você pode conhecer a Bíblia, você pode ser o que for. Se os seus resultados são ruins, fique só com você mesmo. Vai para diante de Deus. Reconheça seu temperamento, reconheça os seus defeitos, reconheça os seus defeitos de temperamento, de caráter, e busque em Deus transformação de vida. Porque se sua vida transformar, seus resultados vão se transformar. Sucesso, prosperidade, estar no topo, apenas será consequência. Você não vai fazer força para ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido vai ser consequência de quem você é. A mudança interna é a certeza de um resultado diferente lá na frente. Fica em pé, eu quero orar por você.